acho que é a dedicação na apuração, porque aqui as pessoas são próximas da gente. Então, se você comete algum erro, a pessoa está aqui do lado. Então, você sente a sua falha muito próxima de você. Eu acho que isso foge um pouquinho a você tentar fazer melhor, apurar mais, ser mais competente, porque você vê a pessoa sendo atingida por aquilo que você escreve. Não, e você aprende também que cobertura de USP é diferente de qualquer outra coisa, e a gente discute muito isso, de como a mídia lá fora não está preparada para cobrir o USP, e a gente cobre com toda a dificuldade que a gente tem como aluno. A gente tem uma percepção melhor da universidade do que qualquer outro lugar, eu acho. E eu acho que essa percepção é uma coisa que a gente pode levar daqui pra fora e mostrar como se cobre o USP, que cobrir o USP faz parte de um monte de burocracia e tal, mas se você simplesmente ficar publicando nota de esclarecimento que é dada oficialmente, você não está cobrindo o USP de verdade. Você nunca vai descobrir realmente quais são os meandros da cidade de Eu acho que é importantíssimo, assim, pra graduação, porque eu acho que o que é mais importante na graduação é a gente ter capacidade para fazer coisas novas, para experimentar. Esse que é o diferencial da graduação. Se a gente ficar muito preso, às vezes, em sala de aula, ficar tendo 4 horas de aula, 6 horas de aula, o que a gente vai aprender? A gente vai ficar ouvindo o professor falar, não vai fazer nada novo, nada diferente, só vai repetir o que ele tá sugerindo pra gente. Então, eu acho que é importante, eu acho que devia ter mais até laboratórios, quanto mais melhor, devia ter. Vai que parece coisa preguiçosa, a gente devia ter menos aula e mais trabalho, sabe? Mas a experiência é muito boa, assim, principalmente se você fica em muitos cargos diferentes, porque por mais que às vezes não dê para você dar um segmento naquela editoria que você pegou, você passa por muitas experiências diferentes, então você aprende a lidar com muitos temas. É totalmente diferente da experiência do São Remo, sabe? É muito diferente. Você tem uma liberdade muito maior, inclusive é até um pouco difícil de lidar com essa liberdade de você poder fazer o que você quiser, sabe? Mas foi uma experiência muito boa, acho que uma das melhores do curso, com certeza. Foi uma das matérias em que eu mais me dediquei no meu curso, e que eu tive prazer em me dedicar, sabe? Eu sentia que estava me trazendo alguma coisa. Não fiz isso por nota, não fiz isso por agradar ninguém. Porque justamente é esse diálogo, sabe? E você vê que você tá aprendendo. A só autocrítica de você não falar, pô, não entreguei jornal, cara. O jornal encalhou aí, não entreguei. Pô, eu não consigo dormir tranquilo pensando nisso, sabe? Você vê o pessoal, quem tá lendo tá prestando atenção. Tipo, o cara pegou, as pessoas, você tá entregando na mão do cara, ele vai pegar e ler, ele vai pegar e jogar fora, ele vai pegar e guardar. Você vê que você está interferindo na sociedade. E acho que isso para um curso de comunicação é essencial. E eu nunca aprendi tanto a apurar, tanto a ser responsável com o que eu publico, a ser responsável com o que eu escrevo. Eu acho que foi o Jornal do Campus que me ensinou a ter tanta preocupação com o meu trabalho. Eu acho que a USP é um grande espelho da sociedade. Eu acho que falam que a USP é uma bolha. Eu não sei se é muito por aí, porque de certa forma existe uma representação da sociedade aqui dentro. Então, não obviamente igualitária, não obviamente da forma como de fato é, mas eu acho que todas as esferas sociais têm pelo menos uma parcela de representação aqui dentro. Então, eu acho que lidar com o público universitário da USP não é tão diferente de lidar com o público lá fora. Eu acho que me preparou na medida em que eu questionei a estrutura universitária, que é bastante dubitável quanto à forma como ela se estabelece, a forma como se estabelece. Eu acho que é a periodicidade dele. Como ele é a cada 15 dias, a gente tem que correr um pouquinho para deixar tudo decente. A apuração, pensar em pautas diferentes e depois vir aqui e passar o dia fazendo o jornal para que ele fique bom. Eu acho que é a parte mais difícil, é o tempo para o apurar. Uma coisa negativa dele é que a gente, não sei, você nem sempre consegue se fazer ouvir, assim, sabe? Num grupo que, quando eles estão da sua opinião, sabe?
eu senti falta que o jornal fosse um pouco mais combativo, um pouco mais que eu visse, sabe, tipo, um veículo estudantil naquilo. E não foi muito o que eu vi. E a gente recebeu críticas do ombudsman, da professora, até de nós mesmos, eu inclusive critiquei, de que a gente está muito, sabe, pasteurizado, com medo de meter o dedo na cara e falar, sabe, mas o cara vai vir aqui depois. Deixa ele vir, vamos conversar então, sabe, bota o texto então, se for necessário. Eu acho que tentar parar de ser ele sempre vai ser, mas para as pessoas têm que esquecer que ele é uma matéria, que elas estão fazendo ele para passar de ano. Porque a gente acaba fazendo textos muito mídia hegemônica, muito sem graça, muito hard news, para o jornal quinzenal, que é um formato que não exige isso, muito pelo contrário, ele repudia isso, e a gente fica preso nisso. Mas aí eu vou fazer uma coisa, se um cara vier me reclamar aqui, como é que vai ser? Será que eu vou passar de ano? Será que a professora vai ficar puta? Será que eu vou ser processado? E não é, acho que a gente tem que esquecer isso, falar, a gente tá aqui, sabe, pra errar. Pô, a gente tem essa desculpa de falar, é um primeiro jornal, sabe, sei lá, no curso é o segundo, mas é um dos primeiros jornais que a gente tá fazendo na vida. Então vamos errar, mas vamos, sabe, sentar com o reitor e meter o dedo na cara e falar, qual que é o problema, por que tá acontecendo isso, sabe? Senão a gente vai ficar sempre, não, acho que é delicado esse assunto, vamos fazer outra pauta. E aí acaba ficando um veículo que pouca gente lê, porque, pra eu ler sobre crime na USP, pega a Folha. Pra eu ler que alguém foi assaltado ali na rua de trás, pega a Folha. Então, a distribuição é uma coisa que classicamente dá muito errado no JC. E esse ano a gente teve mais problemas porque a gente sempre teve muito maleável a quantidade de jornais que a gente ia produzir, a tiragem do jornal, porque quando a gente começou estava em greve, aí era uma quantidade pequena, porque a gente não tinha muitos lugares abertos para entregar, e depois, quando voltou para uma quantidade muito grande. Só que o que a gente começou a perceber, primeiro, é que a gente perdia muito tempo para fazer a distribuição, porque ia para lugares, por exemplo, não tinha que carregar na mão muitas vezes, porque vinham pouquíssimas pessoas na distribuição. E aí era muito frustrante você ir, sei lá, até a FAO e depois ter que ir até o IME de novo, porque são lugares muito próximos, você tinha que ir e voltar e ir de novo. Ficava muito cansativo e era muito pouco produtivo, levava o dobro de tempo que não deveria levar se a gente fizesse tudo de uma vez. E aí a gente começou a perceber que faria mais sentido, quer dizer, eu comecei a dar a ideia de que faria mais sentido se a gente fizesse de carro. E a gente conseguiu, assim, todo mundo conseguiu dar um jeito da gente ter um número bom de carros. Hoje em dia a gente faz com 4. Acho que até daria pra fazer com menos, mas talvez para as próximas turmas, se não tiver tanta gente de carro. Mas na nossa acabou dando certo esse negócio de quantidade de carros. E a gente acabou pegando o mapa da USP e um pouco da trajetória dos circulares e tal, para estabelecer, tipo, ordens legais para dividir grupos em vez de aonde eles vão simplesmente, eles vão em uma série de lugares numa ordem geográfica, então não se perde tempo indo e voltando quando você já está perto do destino. Que a questão é fazer com que o impresso seja independente, tipo, ligado, mas independente do jornal, seja diferente, não seja só uma cópia. Eu acho que essa é a grande dificuldade do online, que não seja uma cópia do jornal, a gente só copia e colhe as notícias, divulgue. Não, eu acho que tem que ter algo a mais, alguma coisa a mais para o leitor do jornal poder interagir com a gente, sugerir matérias, falar se tá bom, se tá ruim, elogiar, criticar, essas coisas. Acho que o principal é mudar o site. Nosso site é bem antigo já, está muito obsoleto, ele tem muito texto e pouca imagem, e isso para a internet é horrível, porque a mídia hoje, pra mim, ela é muito imagética, então a gente não pode ficar muito preso no texto, tem que chamar a atenção pela imagem. E o nosso site, ele é muito antigo, ele tem muito texto e muito pouca imagem. Você tem 4 imagens, acho que na homepage, é vergonhoso. O principal para o online seria mudar o site, deixar ele com um template moderno, mais intuitivo, mais fácil de ler, mais agradável de ler. Outra coisa seria expandir um pouco mais as redes sociais do Jornal do Campus. A gente está hoje no Facebook, no Twitter, no Instagram. Acho que a gente podia ir para
fazer vídeos no YouTube, é algo que a gente deveria fazer, na verdade. Tem o Vine, que são vídeos de 6 segundos, que eu acho super interessante se a gente tentasse. O Medium, que é um sistema de blog com rede social também, que a gente podia tentar também. Expandir mais essa questão da rede social e criar uma identidade para o jornal na internet, que ainda também, como o próprio jornal, ainda não tem tanta... é muito clássico, é muito frio. Primeiro, montar um esquema de entrega eficiente para o jornal não encalhar, porque isso é vergonhoso. Segundo, eu acho que eles têm que saber que o JC a gente pensa que ele é menos lido do que ele realmente é, ele é muito lido. Então assim, não é tipo, vou publicar. Sabe disso? Porque a gente já teve casos de pessoas que mandam... Toda edição tem um caso de alguém que manda uma carta insatisfeito, de alguém que quer uma retratação, de alguém que ficou bravo, sabe? Porque a gente é uma comunidade relativamente pequena, né? A gente fica aqui na cidade universitária. Então, assim, o cara vê uma coisa, ele sabe que a gente é daqui, tem um e-mail lá, vou mandar e-mail falando que vocês estão super errados e nem sempre. A gente tem que se comunicar, ver realmente eu errei ou não. Sabe? Será que o cara está com razão no que ele está falando? E aí você tem que lidar com isso. Então, ele é lido. Aí a gente vê que ele é lido. As pessoas leem e levam a sério assim, o que está sendo lido. Não é, vou postar um texto aqui meia boca e tipo, tomara que eu passe de ano. Não, publica um texto que você tem orgulho e que se alguém vier apontar dentro da sua cara e reclamar, você vai poder se defender e falar que você está certo. Então, acho que as próximas pessoas têm que ter essa consciência. Pro mal ou pro bem, sabe? Pra você... Se avaliar mais para você interferir mais nos seus leitores, sabe? Faz uma cobertura online, você tem que estar muito atento no que está acontecendo, você não pode perder nada. E quando você está lá, você percebe que tipo a função do jornalista é você ser um pouco cara de pau mesmo, tipo falar com as pessoas, com o cara, que às vezes você está morrendo de vergonha de falar com o cara, mas você tem que falar com o cara, sabe? É esse o diferencial. Você ir lá e falar não vai mudar nada. Se o cara falar não quero, beleza. Bola pra frente, mas você tem que ir lá e você tem que estar presente. Não adianta você fazer o Jornal do Campus aqui do CJS, você tem que fazer o Jornal do Campus fora do CJS, você tem que ir para o mais longe possível. Você tem que ir no Conselho Universitário, a USP manda e-mail falando que vai ter evento, vai no evento, pode ser uma merda, mas vai lá e vai, faz e vê o que acontece. Às vezes acontece alguma coisa legal, às vezes não, tem que fazer. O importante mesmo é a gente dá valor a esse caráter laboratorial do Jornal do Campus, que eu acho que é importantíssimo. A gente precisa aproveitar para as próximas, falando para as próximas turmas, né? Precisa aproveitar bastante esse caráter laboratorial, aproveitar mesmo e experimentar, fazer coisa diferente. A gente está na universidade, tipo, querendo ou não, tipo, o Jornal do Campus eu acho que é o que o pessoal mais lê, talvez o Claro também, mas tem muito jornal que às vezes o pessoal, você pode fazer, que você não vai acontecer nada demais se você, às vezes se você errar, porque errar é normal, mas não vai acontecer nada demais se você errar, se ficar ruim ficou, bola pra frente, mas tipo, aprender pela prática, sabe? Tentar algo diferente. Acho que é a mensagem que eu queria passar.